O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno. Páginas de 117 até 121. Capítulo 14. Dos constantes e inúmeros sofrimentos que Cristo suportou de diversas maneiras. Seu terceiro companheiro foi aquele com o qual ele mais teve experiência e que suportou de forma contínua. Este foi o sofrimento supremo, o qual imediatamente afligiu sua alma assim que foi unida ao seu corpo. Pois, no momento em que sua alma se uniu ao corpo humano, foi instantaneamente preenchida com o conhecimento supremo. Por isso, Cristo já possuía entendimento mesmo no ventre da Mãe Virgem. Desde o primeiro instante, ele começou a sentir o maior dos sofrimentos. Ele possuía um conhecimento universal e singular, uma visão antecipada, consideração e entendimento de todas as dores que sua alma e corpo haveriam de suportar por nós. E como se estivesse já à beira da morte, foi tomado por tamanha agonia e tristeza que seu corpo chegou a suar gotas de sangue que caíram sobre a terra, antecipando a amargura da morte. Sua alma lamentava em meio à grande aflição, embora seu corpo ainda não experimentasse o sofrimento tão profundamente quanto viria a sentir mais próximo de sua paixão. Aquela alma santa previu os golpes das línguas mais perversas e as palavras afiadas e cortantes de cada língua em particular. Ele sabia e constantemente meditava por quem, quando, como e em que medida seria afligido, zombado, condenado à morte e crucificado. Ele sabia que havia nascido no mundo para esse fim e, por isso, não poderia escapar ao sofrimento. Ele previu como seria vendido, traído, capturado, amarrado, negado, abandonado, ridicularizado, acusado, insultado, amaldiçoado, flagelado, julgado, rejeitado e condenado. Viu como seria conduzido à cruz como um ladrão, despojado de suas vestes, deixado nu, crucificado, morto e transpassado por uma lança. Ele sabia, além disso, de todos os golpes e flagelações, dos buracos dos cravos e das gotas de sangue, e de quantas lágrimas haveria de derramar. Ele conhecia os suspiros, o pranto e as dolorosas lamentações dele mesmo e de sua mãe. Todas essas coisas estavam diante de sua alma sagrada, e foram por ele meditadas, e tal meditação, sem dúvida, não poderia estar livre de imensa tristeza e supremo sofrimento, tanto de coração quanto de mente. Por isso, toda a vida de Jesus Cristo foi marcada pelo mais profundo sofrimento, tristeza e aflição. Além de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro livro da vida, suportou inúmeros outros sofrimentos. Pois ao nascer, não foi lavado, nem colocado em um berço macio, nem envolvido em mantos, mas foi deitado sobre palha em um estábulo. Ele repousou em uma manjedoura dura entre os animais de carga. Assim, desde o momento de seu nascimento, o jovem e terno menino começou a suportar as aflições do corpo. Ele peregrinou com a doce e carinhosa Virgem sua mãe e com o velho José. Ele foi levado até o Egito, atravessando um grande deserto, onde os filhos de Israel peregrinaram por 40 anos sem alimentos preparados por mãos humanas. Depois, ele apareceu no templo, conforme a lei exigia, caminhando até lá ainda criança, pois sua morada era em Nazaré, distante 2 dias de viagem de Jerusalém. Quando se tornou homem, recebeu o batismo antes de começar a pregar. Então entrou no deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, sofrendo uma fome tão intensa que o diabo tentou persuadi-lo a pecar por meio dessa necessidade, sendo essa a primeira tentação. Ele viajou por vilarejos, aldeias e cidades, suportando fome e sede, chuva e calor, frio, suor e cansaço, até enfrentar, por fim, a tortura de uma morte amarga. E toda essa fadiga ele suportou para que pudesse pregar o caminho da verdade, expulsar a falsidade dos demônios e seu culto vão, mostrar aos homens como o arrependimento é proveitoso e conduzi-los a ele, demonstrando como, na aceitação da dor e da aflição, reside a verdadeira felicidade, o bem e a glória do homem, e oferecendo-lhes um exemplo de como suportar tais coisas. Nenhuma língua é suficiente para descrever, nenhum coração é capaz de imaginar os sofrimentos que ele suportou no tempo da paixão. Cristo carregou uma tristeza inefável de muitas formas. Houve uma tristeza profunda e aguda, causada pela compaixão que ele sentia pela humanidade, que ele amava com um amor incomparável, não como o homem ama. Ele lamentou por toda a humanidade, perdida, abatida e condenada, mas também concedeu uma compaixão e um amor especiais a cada pessoa em particular. E não apenas lamentou pelos pecados de todas as pessoas em geral, mas também por cada pecado em específico, considerando sua gravidade e natureza, bem como o castigo que ele sabia com certeza
que cada um havia merecido ou mereceria no futuro. Por mais homens que tenham existido, quer sejam agora pecadores ou venham a ser no futuro, e por mais graves que sejam os pecados que cada um tenha cometido ou ainda venha a cometer, tantos foram os sofrimentos que Cristo carregou. Sofrimentos esses que brotaram de sua infinita misericórdia e compaixão. E ao perceber que o número de homens de seus pecados e dos castigos que devem ou já sofreram é infinito, torna-se evidente que ele carrega uma dor suprema e infinita por amor a nós. Cristo, com toda certeza, amou os seus eleitos com um amor profundo e inefável, sentindo continuamente em seu íntimo, conforme a medida de cada um, as ofensas que haviam cometido ou ainda cometeriam, bem como os castigos que deveriam sofrer por tais ofensas. Por isso, ele lamentou por eles, compadecendo-se de seus sofrimentos e, ao mesmo tempo, carregando suas dores com a mais extrema tristeza. Com tamanha tristeza e compaixão, o doce Jesus foi afligido por nossa causa, de modo que foi levado a suportar os tormentos da cruz, uma morte horrível e um sofrimento infinito, para que pudesse oferecer satisfação por nossas ofensas, nos redimir e nos libertar do castigo. Sem dúvida, Cristo também suportou tristeza por si mesmo, lamentando profundamente por causa das dolorosas e indescritíveis dores que ele via claramente se aproximando dele, sem falhar, e porque ele via que fora enviado ao mundo pelo Pai com este fim, que em sua própria pessoa pudesse carregar a dor e o sofrimento de todos os seus eleitos. Não era possível para ele escapar de suportar essa dor e profunda tristeza. Se alguém soubesse com certeza que uma dor imensa e insuportável estava prestes a cair sobre ele e que essa aflição o acompanharia incessantemente, com os olhos sempre diante de si, sem dúvida ele sentiria compaixão por si mesmo. E quanto maior fosse a dor que ele esperava, e quanto mais claramente a entendesse, maior seria a sua miséria. Tudo isso Cristo sentiu, mais profundamente do que conseguimos descrever. Mas este exemplo foi dado como uma explicação. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.